Vamos pegar a nossa máquina do tempo e voltar para 1997, ano de lançamento de Pânico 2, e revisitar esse filme que lança o seguinte questionamento: sequências podem ser superiores ao filme original? A gente vai responder essa pergunta e nesse vídeo vamos aprofundar no filme com uma análise completa. What's your favorite scary movie? Se vocês ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Brenda Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede, onde eu trago curiosidades, notícias, críticas, tretas, casos reais, nostalgia e muito mais sobre filmes e séries de terror. Então bora mergulhar em Pânico 2. Pânico 2 começa também com mortes de abertura, mas dessa vez num cinema, durante a premiere de Stab, um filme baseado no livro escrito por Gay Weathers sobre os eventos de Pânico. Aqui mais uma vez a franquia abraçando a metalinguagem. E nisso temos um casal, Maureen e Phil, que ganham 2 convites para essa premiere. A Maureen, ela não gosta de filmes de terror e a todo momento vai os criticando ali. A começar com a infeliz realidade de que pessoas pretas morrem primeiro nesses filmes e sempre tem uma mulher pelada, ou seja, a sexualização do corpo feminino. E assim, ela não tá errada, né, galera? Mas toda a direção de arte da premiere é muito boa. A começar com a mão segurando a faca e simulando uma facada bem na fachada do cinema, todo mundo vestido de Ghostface e os brindes sendo a fantasia e uma faca falsa. Eu sinceramente adoraria ter participado de uma premiere dessa, mas sem aquele desfecho, obviamente, né? E aí então que o filme começa a brincar. Onde está o Ghostface real no meio de um monte de Ghostfaces? Aqui também tem uma grande construção do suspense bem duradoura. Mas eu confesso pra vocês que a morte do Phil é fraca, mas a da Maureen é uma das melhores da franquia. Ela recebendo várias facadas num lugar cheio de gente e ninguém faz absolutamente nada porque todos acreditam que pode ser uma jogada de marketing do filme e nisso a Maureen pede ajuda, recebe mais facadas, tenta chamar a atenção, mas quando percebem já é tarde demais. Ela acaba subindo no palco do cinema e dá o seu último suspiro, enquanto todos observam a cena completamente chocados. Nesse momento, o Ghostface já sumiu de cena e a pobre da Maureen morreu achando que seu namorado quem a matou ali. Mas a cereja do bolo fica com a cena de Stab no telão, recriando a abertura com Casey Becker. E à medida que a cena de Stab fica mais tensa, a cena de Pânico 2 também. Há uma sincronia entre as duas cenas. E quando a Maureen recebe a sua primeira facada, é exatamente o momento em que a Casey no filme também recebe. E melhor ainda, galera, a cena de Stab não foi dirigida por Wes Craven e sim por Robert Rodriguez. Ou seja, há uma clara mudança estética entre Stab e Pânico 2, incluindo obviamente a direção e também a trilha sonora, os diálogos e as atuações. Isso aqui é genial porque há uma clara quebra entre o filme e o filme dentro do filme. Esse cuidado com detalhes é o que faz a franquia Pânico também ser incrível, né? E depois, mais uma vez, somos introduzidos a Sidney Prescott, agora na faculdade, onde ela recebe trotes constantes com a voz do Ghostface, mas que pra ela já é alguma coisa muito normal, né? Principalmente ali por conta da estreia de Stab, que é baseado na sua vida. Mas, quando ela descobre sobre as mortes da premiere, ela fica com medo do que isso possa significar. Mas tanto para Randy quanto para o Dewey, eles acham que pode ser um fato isolado, sem relação nenhuma com ela. E é só depois que ela recebe sua primeira ligação do Ghostface, logo depois ali da morte da Cissy, que ela percebe a dura realidade. A história está se repetindo. E o Ghostface ainda diz: "Se lembra de mim, Sidney?" Hello, Sidney. Remember me? Logo em seguida, então, vem um ataque dela e ela já começa a temer por seus amigos. Mas é depois, então, do ataque do chakra que ela começa a quebrar e a querer se isolar mais ainda das pessoas, principalmente do Derek, já que o Mickey começou a implantar nela dúvidas sobre o namorado. Será que ela se apaixonou por um outro Ghostface? Ela tenta ao máximo esconder
que ela está quebrando. Ela veste uma armadura de que está tudo bem, mas não tá, né? Sua amiga Halle pergunta a todo momento se ela está bem e ela diz que sim, I'm fine, mas não tá. Então, primeiramente, a Sydney, ela não quer fugir e sim quer enfrentar o problema de cara. Mas tudo muda quando o Randy morre. Aí a Sydney realmente quebra de vez. Nesse momento ela desiste e aceita se esconder com a ajuda da polícia, mas com o ataque do carro, ela percebe que fugir realmente não adianta nada. Então a Sydney, durante o filme, ela enfrenta um dilema gigante. Devo enfrentar isso ou devo fugir? Devo confiar nas pessoas ou devo me isolar? Sou uma vítima ou sou uma lutadora? E esse dilema dura até o fim do filme. E no meio dessa confusão toda de sentimentos, ela acaba cometendo erros que permitem que tanto Halle quanto Derek morram. Porque o Mickey usa isso contra ela, como eu falei pra vocês. E ao mesmo tempo em que ela precisa enfrentar o retorno de Ghostface, ela ainda é pressionada por Cotton para dar uma entrevista que ela recusa porque ela não quer mais mídia do que já ganhou. Já que ela também é extremamente perseguida pela mídia por onde ela anda e ela não quer esse tipo de atenção. Assim, eu até entendo a Sydney, mas essa recusa de contar a sua própria história dá poder às outras pessoas a assumirem a narrativa sobre ela, e demorou muitos anos para que ela assumisse o controle da própria história. E algo muito interessante do personagem, que retrata seu lado emocional também, é o seu figurino. Lá no primeiro filme, a Sydney, ela usa roupas mais claras, mostrando sua inocência e jovialidade. Agora, em Pânico 2, as roupas dela têm tons mais escuros, remetendo à maturidade e ao lugar sombrio que Sydney se encontra depois dos traumas do passado. Até mesmo a sua maquiagem é mais pesada e o seu cabelo também remete a isso. E a Sydney segue os passos da mãe na atuação, sem saber também. Ela é estudante de artes cênicas na universidade e há até um simbolismo de sua história com a de Cassandra de Croia. Ambas têm vislumbres da morte, ambas parecem amaldiçoadas com a morte a cercando, anjo da morte, como Olivia fala lá em Pânico 4, né? E muitas vezes elas não conseguem fazer nada para impedir a morte. Elas têm muita coisa em comum e até mesmo o professor de teatro dela a diz para usar isso ao seu favor. Transferir sua dor em arte para tentar lidar com ela e se tornar mais forte. E aí vem a cena dela repetir com firmeza que sim, ela é uma lutadora. Então, ela deveria abraçar esse lado e ser forte, mas como eu disse, a Sydney está num grande dilema e vestindo uma armadura que ela não consegue sustentar por muito tempo. Além da Sydney também, outra que precisa lidar com o trauma é o Randy. Mas aqui percebemos que a maneira dele de lidar é muito diferente da Sydney. Primeiramente, né, ele vive em negação com o retorno dos ataques. Ele guarda também um grande rancor do Billy e do Stu por terem feito ele passar pelo que ele passou e quase morrer. Lá no primeiro filme, a gente vê bastante isso na ligação dele com o Ghostface. Ao mesmo tempo também que ele tenta usar o humor para mascarar a sua dor. Mais uma vez aqui ele traz as regras de filmes de terror, mas dessa vez o tema é sequências. E numa discussão numa aula de cinema, vem a pergunta: será que uma sequência de um filme pode ser superior ao original? Randy defende que não, toda sequência vai ser inferior e muitas vezes desnecessárias, mas o Mickey discorda, tentando quebrar o argumento de Randy com exemplos de sequências melhores. E Pânico 2 se arriscou muito nisso, porque se fosse uma sequência pior do que o primeiro, ele seria mais o exemplo da própria crítica, mas se fosse superior, ele seria uma exceção à regra. E valeu a pena o risco. Não é melhor do que o original, mas é uma sequência muito, muito boa. Então tá no meio termo aí. E tem muita gente que acha que Pânico 2 é melhor e até pau a pau ali com Pânico 1. Qual time vocês são? Comentem aqui. Aqui também temos o retorno de Gale e Dewey. Gale agora ganhou fama, escreveu o livro The Woodsboro Murders sobre os eventos de Pânico, que foi adaptado no filme Stab. Ela acaba virando então alvo de admiração de outros repórteres também. Então ela conseguiu o que queria. E agora ela aproveita o retorno de Ghostface para conseguir mais mídia ainda e força um reencontro entre Sydney e Cotton e acaba então levando mais um soco da Sydney aqui.
Ela se torna então uma consultora da investigação e percebe que as vítimas foram escolhidas baseadas nas vítimas de Woodsboro. Maureen Evans, de Maureen Prescott, Philo Stevens, de Stephen Orff, Cissy Cooper, de Casey Becker. Uma pena que o filme logo deixa de explorar isso e não desenvolve mais essa narrativa para as próximas vítimas. Mas, como eu disse lá na análise do primeiro filme, a única pessoa que consegue abaixar a guarda de Gale e fazer ela mostrar um lado mais sensível é Dewey. O Dewey, tadinho, está com sequelas do seu ataque, o seu nervo foi danificado, ele manca, ele perdeu também um pouco o movimento do braço ali. Ele está completamente bravo que a Gale o abandonou durante a recuperação e por conta do livro que ela escreveu, né? Porque ela o descreve como fraco, inexperiente e bobalhão. Então os dois têm uma rixa durante o filme e quando a Gale demonstra que se sente mal e quer descobrir a identidade do assassino, os dois se juntam novamente na investigação e deixam os sentimentos aflorarem ali, né? Criam um relacionamento ali. O Dewey também é uma espécie de irmão mais velho para Randy e Sidney. Sidney o admira muito e se sente muito seguro ao seu lado. Os dois têm uma perda em comum, né? A Tyrion, e isso os deixa mais conectados ainda. E uma relação pouco explorada, mas que foi interessante de ver, é a de Dewey e Randy. Os dois não têm nenhuma troca no primeiro filme, mas aqui já parece que possuem uma amizade construída nesses 2 anos que se passaram. O Dewey, coitado, é realmente ali o saco de pancadas dos Ghostfaces, e quando você pensa que ele morreu, ele volta à vida, até que um dia ele não voltou mais. É sobre isso. Pesei o clima? Mas enfim, e como não pode faltar nos filmes Pânico, há um novo grupo de amigos que se tornam suspeitos. Como o próprio Dewey diz, provavelmente o Ghostface já está na sua vida, Sidney. E realmente estava, né? A Halle é a nova amiga de Sidney, está sempre ao lado dela e se preocupa demais com o bem-estar da amiga. Ela estuda psicologia, então ela tenta ao máximo fazer com que sua amiga quebre sua armadura e desabafe, se permitindo então sentir as suas dores para que enfim consiga superá-las. Ela também quer muito entrar na sororidade da universidade e tenta fazer com que Sidney também queira, mas sem sucesso ali, né? É uma pena realmente a Halle ter morrido no filme, porque ela poderia voltar em mais sequências. É um personagem bem carismático, doce e meigo, e dá até mesmo uma raiva da Sidney por ter largado ela sozinha para ver a identidade do Ghostface, permitindo então que ela morresse ali, né? Justiça pra Halle, coitada. O Derek é outro personagem bem carismático, um ótimo namorado para Sidney também. E aqui ele é estudante de medicina, né? Quando a Sidney foi atacada, ele nem pensou 2 vezes para salvá-la. Ele fez a sua linda também, mas cringe, né? Declaração pro ela. E ainda entregando as letras da fraternidade que era proibido. E quando a Sidney pediu um tempo, ele a respeitou e disse que estaria esperando por ela quando voltasse. Uma pena realmente que o trauma que ela passou no primeiro filme com Billy, junto com a manipulação de Mickey, a deixou com problemas de confiança em relação ao Derek, com medo da história se repetir. E mais uma vez esse dilema acabou custando a vida de Derek no final. E em Pânico 3, né, ela ainda usa as letras que ele deu pra ela, então é uma linda homenagem ali a Derek, que ela deve se sentir muito mal até hoje, sabe? O Joel, né, ele é o alívio cômico do filme e ele foi extremamente inteligente por ter ido embora, já que ele leu o livro, né, e viu o que aconteceu com o outro câmera da Gale, o Kenny, né? E claro, também pela cor da pele dele, ele era um grande alvo ali, mas ele volta no final pra ajudar a Gale, foi muito legal do personagem também. A Cissy, ela tem o seu carisma ali 100% pela Sarah Michelle Gellar, que brilha toda vez que aparece e conseguiu marcar o personagem em apenas 2 cenas. A gente comenta mais sobre ela daqui a pouco. O Cotton é um personagem insuportável que quer fama a todo custo e posso dizer que ele é o segundo antagonista desse filme, porque ele enche o saco da Sidney, pressionando ela a dar uma entrevista, sendo que ela já ajudou a sair da prisão ali. E quando ele ouve um não, ele fica extremamente agressivo. Ele peita os policiais e no fim salva a Sidney porque ela aceita a tal da entrevista.
Por mais, né, que ele disse que nunca machucaria ela, mas será que podemos acreditar nele? É um personagem que tem um caráter bem duvidoso aqui, e finalmente ele morre no início lá de Pânico 3. Fim do Cotton, um personagem chato, insuportável, mas cumpre seu objetivo de realmente ser chato e insuportável, então é um personagem que cumpre realmente o que promete. Agora o Mickey, o fanático por Tarantino, que ama filmes de terror e vive andando com a câmera por todo o canto. Ele filma cenas ali também, né, de morte. Ele de cara já dá pra ver que é um dos Ghostface. Ele tem um ar de psicopata que realmente não dá pra esconder, né? Mesmo com aquela cena da delegacia, estou aqui por você, Sidney, você não está sozinha. Ai, dá pra ver que é fingimento e ainda conseguiu morar na cabeça da garota, coitada. Porque foi ali que ele começou a implantar a primeira sementinha de desconfiança sobre o Derek, questionando por que ele voltou pra casa no meio do ataque ali da fraternidade. E depois veio o ataque do teatro também, né? Os amigos da Sidney estavam fazendo turnos para não deixarem ela sozinha. A Halle estava ali no teatro, mas ia trocar de turno com o Mickey. Mas quem aparece de surpresa é o Derek. E a Sidney questiona isso, e aí fica mais uma dúvida no ar se o Derek está envolvido, porque a Sidney acabou de ser atacada por um Ghostface, e o Derek aparece ali que não era o momento dele aparecer. E ali então foi nesse momento de dúvida em que a Sidney realmente pediu um tempo pro Derek do relacionamento entre eles. E tudo isso no final do filme culminou na revelação de que, nossa, pasmem, Mickey é um Ghostface. Jura? Me enganou direitinho. Eu tô passada, chocada. Mas assim, ele é um manipulador nato. Ele é quem enviou os ingressos de graça para Maureen e Phil e matou a maior parte da galera aqui nesse filme. E ao longo do tempo eu acabei gostando do Mickey, viu? Porque ele mata, porque sim, ele é um psicopata e pronto, né? E diferente dos outros Ghostfaces, ele quer ser pego e não se livrar colocando a culpa em outra pessoa. Ele quer fama por ser um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. Ele quer um tribunal televisivo e deixar a sua marca registrada sanguinária ali na história. Muitas pessoas não gostam da motivação dele, mas se voltarmos no tempo, lá para a época em que o filme foi criado, faz total sentido. Porque naquela época tivemos os famosos julgamentos de O.J. Simpson, dos irmãos Menendez, de Jeffrey Dahmer e vários outros. Então faz realmente sentido pro Mickey querer também esse tipo de atenção. Porque lembrando, né, que a senhora Loomis achou ele lá no site de psicopatas. E falando da senhora Loomis, ou devo dizer Debbie Salt, ela é revelada como segundo Ghostface. Esse aqui foi o mais chocante porque é um personagem tão pequeno que só tem uma interação com a Gale ali. E como é que a Gale não reconheceu ela? Eu sei que ela perdeu um peso, fez plástica, mas enfim, né? E no final, ela não é somente a Ghostface, mas também a mãe do Billy, com a motivação clichê de vingança familiar por ter matado o Billy e pela mãe de Sidney ter destruído a família Loomis. E o mais engraçado é que quando ela se revela, ela começa a ficar com os olhos esbugalhados para dar um ar de psicopata, né? Mas enfim, ela é uma homenagem também à senhora Voorhees da franquia Sexta-feira 13. E o terceiro ato do filme é muito mais contido, em um único lugar, que é o teatro da universidade, numa luta também mais intimista ali. Não é tão grandioso e marcante quanto a Casa do Stu, com a perseguição da Sidney, as várias mortes, o caos constante. Aqui parece um final talvez xoxo. E tudo muito resolvido rapidamente ali. Além de que, né, os assassinos também não são tão marcantes, para ser bem sincero para vocês aqui. Mas aproveitando que eu falei da cena de perseguição aqui, temos a perseguição da Gale, que é a melhor perseguição da franquia até hoje. E sinceramente, a Gale merecia ter uma participação mais ativa em terceiros atos da franquia ali. A Gale, né, ela quase ganhou uma ligação do Ghostface, mas o Randy atendeu e só foi ganhar uma lá no sexto filme. E o Dewey que morreu sem ter uma, né? Mas enfim, voltando à perseguição da Gale, há uma tensão muito grande nessa cena da Gale, porque o Randy morreu. Então, abriu a possibilidade de mais
sobreviventes morrerem e o filme brinca com isso. Será que chegou a vez da Gale? A perseguição dela é muito tensa, parecendo realmente um jogo de gato e rato, porque temos uma perseguição em perspectiva. A Gale está na frente da cena como foco principal e ao fundo temos o Ghostface passando atrás dela. O perigo então está cada vez mais perto ali. E também temos vários locais em que a Gale vai passando, porque ela vai se enfiando cada vez mais dentro da sala e ainda a sensação de claustrofobia de que ela não vai se safar dessa. E o crescente desespero também da Gale é iminente, principalmente depois do ataque quase mortal de Dewey. E aí que fica em aberto mais uma vez se ele morreu ou não, mas ele aparece no final do filme vivo, assim como lá no primeiro também, né? E o filme até brinca com a ideia da Gale ser assassina. O Randy fala sobre isso e em um breve momento na revelação do teatro, ela aparece antes da Senhora Loomis e vem um choque inicial, mas logo temos a assassina verdadeira ali. E como toda a sequência, temos mais contagem de corpos, mas não acho que esse filme seja mais violento do que o primeiro. As mortes de abertura eu já comentei aqui pra vocês, e a morte da Cissy foi a primeira cena que eu vi da franquia. E eu confesso pra vocês que eu morria de medo do Ghostface na época, porque assim, eu era pequenininho, né, galera? E eu só fui perdendo medo depois de ter visto Pânico 3. E eu me perguntava, nossa, eu tinha medo disso? Porque assim, o 3 é fraquinho, né? Mas vai chegar o momento de falar sobre ele aqui. Voltando pra Cissy, essa é uma das cenas mais memoráveis da franquia e podia muito bem ser uma cena de abertura, porque tem tudo. Tem ligação, tem suspense, tem perseguição, tem morte, tem uma Chris renomada e a cena é extremamente bem construída. A Cissy sozinha naquele casarão vendo Nosferatu, e aqui é muito legal porque ela também interpreta Buffy, né? E temos todo o elemento de construção da ameaça, porque mais uma vez começa com uma ligação mais amigável, que muda tudo com a frase marcante. Do you wanna die tonight, Cece? E aí o tom da cena muda, e ela percebe o perigo que está passando, e a gente vê o Ghostface escondidinho entrando na sala. Então sabemos, já era. Temos uma cena de perseguição também pela escada, que é muito boa. E claro que a Sarah Michelle Gellar tinha que dar o seu famoso grito antes de morrer. E é uma morte bem diferente por ela ser arremessada de uma varanda ali. A do Randy, né, a morte do Randy mexe com a gente, um personagem tão importante que depois que morreu tentaram substituí-lo por meio de outros personagens. Uma pena ter morrido tão cedo na franquia, com tanto potencial ali, né? Mas realmente a morte dele era necessária, porque alguém do filme original precisava morrer para elevar os riscos na sequência, como eu falei para vocês. Mas ele se foi depois de uma ligação marcante também com Ghostface, num lugar público ainda, e ele achou que estava seguro naquele local. Só que não. As mortes da Halle e do Derek eu já falei pra vocês, mas ainda temos as mortes dos policiais que, mais uma vez, ajudam em nada. 2 policiais armados foram mortos por um Ghostface numa rua obviamente vazia, né? Um clichê aqui. Mas pelo menos rendeu uma das melhores e mais emblemáticas cenas de suspense da franquia. O ataque inesperado no meio da rua, o Ghostface pegando o volante, perdendo o controle do carro, com o policial em cima dele, o carro bate, Ghostface fica inconsciente, ou sei o que ele estava se fazendo nesse momento. A única saída do carro é pela porta do motorista, e lá vai a Sidney passar por cima do Ghostface, que pode atacá-la a qualquer momento ali. Será que a Sidney pode morrer também? A resposta é não. Mas é claro que não, né, gente? A gente sabe que a Sidney tá safe aqui, né? Porque o filme nem terminou, eles iam matar a protagonista, sendo que o terceiro ato não tinha nem chegado, né? Mas enfim, a tensão realmente fica mesmo quando a Halle passa, porque ela tem mais chances de morrer, já que ela não é a protagonista, e quando ela passa, há uma falsa sensação de segurança de que elas estavam livres. Mas você sabe, né? A Sidney teve a brilhante ideia de voltar para tentar desmascarar o Ghostface, e isso acaba, então, custando a vida de Halle. As mortes desse filme são muito boas,
mas eu ainda acho que as mortes do primeiro filme são bem melhores, mais sangrentas e sanguinárias, assim, em comparação, digamos. Mas acho que Pânico 2 tem talvez um pouco mais de suspense, assim, nas cenas de morte. Em Pânico 2, temos mais uma vez o trio Marco Beltrami, Kevin Williamson e Wes Craven. Beltrami traz uma trilha sonora bem parecida com a do primeiro filme, mas dessa vez acrescenta o tema do Dewey. O Kevin Williamson também mantém seu roteiro afiadíssimo ali, com diálogos inteligentes e várias críticas e também a filmes de terror ali e muita metalinguagem, né? E o Wes Craven continua conseguindo mesclar muito bem o terror e o humor e também trazendo muitas cenas de suspense bem construídas. E como eu respondi para vocês, sim, essa sequência é muito, muito boa. Mas, pra mim, o original ainda ganha, galera. E pra vocês, Pânico 2 é melhor do que o primeiro filme? Comentem aqui, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, porque esse ano vamos bombar de vídeos da franquia para comemorarmos os 30 anos. E também tem Pânico 7, né, galera? E se gostaram dessa análise, assistam também a do primeiro filme ali, que tá muito boa. E também eu vou revisitar todos os filmes da franquia aqui pra vocês. E se vocês gostam de Pânico, esse é o canal perfeito para vocês.